Oi, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, quinto ano. Vamos iniciar lendo duas tirinhas. A primeira, nós fazemos um par perfeito, Elga. Se continuarmos assim, engordando, faremos um quádruplo perfeito. Eu quero um saco de pipoca. E a garotinha? O que sobrar. Ela é gulosa, né? Não tem jeito. Então, observem que tem algumas palavras circuladas. Um, quádruplo, um de novo. O que seria isso dentro da língua portuguesa? São os numerais. E o que é numeral, professora? Eu conheço o número lá na matemática. E aqui na língua portuguesa? Numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Então, nós temos o numeral cardinal, que é quando apenas nomeia o número dos seres, né? Número 1, 2, 3, esses números nós já conhecemos. Temos também os numerais ordinais, que indicam ordem que o ser ocupa em determinado lugar. Primeiro, segundo, quinquagésimo, são os números ordinais lá da matemática. Numeral multiplicativo, exprime aumentos proporcionais de quantidade, indicando números que são múltiplos de outros. Dobro, triplo, quádruplo. Numerais fracionários indicam a diminuição proporcional da quantidade, o seu fracionamento. Por exemplo, metade, um terço, um décimo. Os numerais coletivos designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos que compõem um conjunto. Dezena, uma quinzena, dúzia, né? E por aí vai. Emprego dos numerais. Algumas regras são importantes, então vamos prestar atenção. Todos os numerais concordam com o nome, exceto os multiplicativos, que sempre são masculinos. Por exemplo, uma, lá no numeral cardinal. No numeral ordinal, nós podemos dizer primeiro, primeira. Já no multiplicativo, somente no masculino. Dobro, triplo, quádruplo, o dobro, o triplo. Outra regrinha. O uso dos artigos dos números fracionários é opcional, enquanto os numerais multiplicativos geralmente vêm precedidos de artigos. Por exemplo, o dobro e o triplo, né, que eu falei anteriormente. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o nono. Depois utiliza-se os cardinais. Por exemplo, artigo 9. Daí para frente, a gente fala o número cardinal. Artigo 10, artigo 11 e sucessivamente. Quando indica dias do mês, utilizam-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, feita pelo número ordinal. Por exemplo, 23 de janeiro e 1º de outubro. Somente no primeiro dia do mês é que nós utilizamos o numeral ordinal. E os demais são os numerais cardinais. Outra regrinha. A palavra ambos, no masculino ou no feminino, é considerada por muitos gramáticos como numeral, uma vez que indica os dois ou as duas. Por exemplo, Joana e Beatriz adoram andar. Ambas gostam de caminhar ouvindo música. Ou seja, a palavra ambos ou ambas substitui os dois
ou as duas. Outra regrinha. No caso da utilização de numeral romano, a regra básica é: depois do substantivo, emprega-se o numeral ordinal até o 10º e, posteriormente, utiliza-se os numerais cardinais. Antes do substantivo, é empregado o numeral ordinal. Por exemplo, João Paulo II, capítulo 11. Percebe-se que tem o número romano em numeral e o número cardinal entre parênteses. Vamos para essa atividade que tem lá também, que eu tenho certeza que você já fez. Vamos ler essa tirinha aqui da Leloca. Que cidade é essa? Pai, que cidade é essa? 2 irmãos. Pai, que cidade é essa agora? 7 Lagoas. E agora, pai, que cidade é essa? 3 Corações. Pai, e agora? Que cidade é essa? Passa 4. Pai, se a gente chegar em Passa 3, o Júnior é que fica, viu? Qual é o título da tirinha? Que cidade é essa? Escreva os numerais que aparecem lá no texto, que são 2, 7, 3 e a palavra 4. Os nomes das cidades possuem numerais cardinais, multiplicativos, fracionários ou coletivos. Pelo que nós estudamos, agora há pouco, 2, 7, 3 e 4 são numerais cardinais. No último quadrinho, a fala da personagem indica que ela não quer conhecer a cidade, ela quer ficar na cidade, ela quer que o irmão fique na cidade ou ela quer ir para outra cidade. Vamos voltar no último quadrinho? Pai, se a gente chegar em Passa 3, o Júnior é que fica, viu? O que ela quis dizer com essa fala dela? Que ela não quer conhecer a cidade, ela quer ficar na cidade, ela quer que o irmão fique lá ou ela quer ir a outra cidade? Bom, ela quer que o irmão fique na cidade. Coisa de irmãos, né, gente? Resenha. Lá na sua aula 28 tem essa aula. O que é resenha? É um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos e de produção de conhecimento. Saber sua definição e principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudos. Presta atenção, gente, é muito bacana aprender isso. Então, resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual, que pode variar de obras literárias até tratados de anatomia. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam um mesmo assunto. E o resumo? Qual que é a diferença da resenha e do resumo? O resumo ganhou destaque no século XIX, quando a popularização e acesso às informações científicas foram possibilitados por periódicos que apresentavam apenas resumos. A partir disso, podemos inferir que resumos são textos que evidenciam os aspectos mais relevantes de determinada obra, de determinado texto, história. A partir do que foi apresentado, fica evidente que há semelhanças entre esses dois textos, mas na hora de produzi-los, temos que estar bem afiados em relação às peculiaridades de cada um.
Outro gênero textual, reportagem. Vamos ler esse texto. Título: Museu mais antigo do Brasil pega fogo. Um grande incêndio atingiu o prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro e seu acervo no dia 2 de setembro. Com 200 anos, este é o mais antigo museu e instituição científica do país. O fogo se espalhou rapidamente, pois grande parte do prédio era de madeira. E o acervo reunia muito material inflamável, como animais mantidos em frascos com álcool e formol. O prédio continua em pé e não houve vítimas, mas os 2 andares superiores desabaram sobre o térreo do edifício de 3 andares. Além da estrutura histórica, a grande perda ficou por conta de livros, documentos e obras raras. A estimativa é que 90% dos 20 milhões dos itens do acervo tenham sido destruídos. O museu, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, é usado para estudos por pesquisadores desde 1946. E a cada ano, cerca de 178 mil pessoas visitavam o local. E 40% do público era de estudantes. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal, que interditou o lugar. De onde nós tivemos essa informação? Marta Medina, Museu mais antigo do Brasil pega fogo, né, o nome da reportagem, em Jossa, São Paulo, 11 de setembro de 2018 a 24 de setembro de 2018, número 119, página 3. Essa é a referência de onde foi retirada essa reportagem. Aí temos algumas atividades. Numere os parágrafos do texto. Se você observou enquanto eu lia, nós temos 5 parágrafos. Relacione o assunto tratado em cada parágrafo. No primeiro parágrafo, do que é que fala? Quando ocorreu o incêndio, a primeira informação. E no segundo parágrafo, por que o fogo se espalhou rapidamente? No terceiro, qual é a estimativa de perda do acervo? No quarto, por quem e para que o museu era utilizado? E no quinto e último parágrafo, quem está investigando a causa do incêndio? É o assunto tratado no quinto parágrafo. Que tipo de material foi destruído? Segundo o texto, livros, documentos e obras raras. Quantos itens faziam parte do acervo do museu? Mais de 20 milhões. E qual que é a porcentagem de perda do acervo? 90%. Perdeu, praticamente ficou destruído, né, gente? Então, nós temos aqui a imagem do museu antes de ser incendiado e a imagem dele após o incêndio. Muito triste, né? Mas é uma verdade. É isso aí. Então, gente, estamos chegando mais o final de ano e a gente só tem que agradecer, né? Eu vou começar agradecendo a equipe de gravação pela paciência, né, pela competência e pela parceria. A Xênia, pedagoga Xênia, valeu, Xênia, pela parceria e por ter confiado no meu trabalho também, tá? E eu desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2021 venha com mais alegrias para as nossas vidas. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de inscrever no canal do YouTube. E eu quero também deixar um abraço aqui para as intérpretes que estiveram conosco aqui lado a lado. Tchau, tchau.